Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Tô aqui de volta no meu casual, até virar aqui, ó. Vocês veem até meu dobozinho preto. No vídeo anterior em questão, eu tava com meu dobo branco, ou meu kimono de judô, porque pra quem não sabe, eu sou graduado em judô também. Graduei de uma maneira até engraçada. Um dia eu explico essa história pra vocês, se quiserem saber. E no vídeo de hoje em questão é até um pouco sobre isso e também sobre o fator para complementar o vídeo anterior que eu tinha feito, que foi sobre o dobo, mas o assunto hoje em questão seria faixa preta. Por quê? Eu vou fazer um vídeo falando sobre esta faixa preta. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando sobre as graduações que tem no Hapkido da minha linhagem específica, que seria o estilo Mukpo, do Hapkido em si, da linhagem do grão-mestre Hongson Kan. Esse senhor aqui, ó, bonitão, que está na parede da minha casa. O senhor que eu tenho muito respeito e admiração, que trouxe o Hapkido, ou foi um dos que trouxe o Hapkido para o Brasil, principalmente voltado aqui para Curitiba. Então, ele mora em Curitiba até hoje. Ele ministra tanto Kundo, Hapkido e Taekwondo. Então, ele é grão-mestre nessas três artes. E ele trouxe para o Brasil e é uma grande referência até os dias de hoje. Tanto que até o Anderson Silva treinou com o Mestre Kang. E o fundamento hoje que eu quero explicar em questão para vocês é faixa preta, ser ou ter. Entenda a diferença de uma vez por todas. Esse é um vídeo que eu vou gravar em questão, que é até um quesito muito particular meu, pois eu penei para pegar minha graduação em questão, em quesitos de sofrimento, de angústia, de provações, no quesito pessoal, no quesito marcial e muitos outros fatores que envolveram isso, que fizeram até eu sair da arte marcial em si, ou parar de dar aula e sair das minhas equipes de lutas em questão. Só que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo específico, eu só vou explicar essa visão filosófica de você ser e de você ter tanto uma coisa, uma graduação marcial, um diploma. Então, você que é formado em alguma coisa, ou você que busca ser alguma coisa, ou você que já tem a essência de alguma coisa, esse vídeo é para você. E agora já entrando direto no tema. Por que essa comparação de ser ou ter novamente? Como eu já expliquei no vídeo anterior, muita gente tem uma coisa, mas não é aquilo. E muita gente é alguma coisa, mas não possui alguma autoridade, digamos assim, uma autorização jurídica para ser aquilo. Mas a pessoa literalmente tem a essência disso. Isso é um exemplo muito comumente conhecido e usado, ou visto por pessoas que têm uma conduta militar impecável, mas não são militares. Pessoas que têm uma oratória muito boa para ser pessoas que fazem palestras, vídeos, dar aula, ministrar aula, ser professor, ser isso, ser aquilo, mas não são. Ou porque não tiveram oportunidade, ou porque não quiseram simplesmente fazer isso. E tá tudo certo. Esse é o X da questão, tá tudo certo. Só que, em contrapartida dessa visão, ou o outro lado da moeda que a gente tem sempre que analisar, tem muita pessoa que tem graduação, que é formada, que tem diploma, que tem bacharel, licenciatura, mestrado e por aí vai. Respeito, palmas, admiração para a sua graduação, para a sua formação em específico. Isso mostra sua competência, querendo ou não, sua dedicação e investimento na sua área em questão e em você mesmo. Porque se você tem uma formação, você se priorizou como pessoa, como profissional. Beleza. Porém, muitos casos que eu já vi em vida, graças a Deus, né, eu estou vivo, de profissionais que não mereciam ou não deviam estar naquele local. E já vou explicando bem esse fundamento dessa visão para vocês, porque eu sei que eu vou ser muito criticado por essa visão que eu tenho até os dias de hoje, que não mudou muito desde pequeno, pois muita gente não merece o local que está, muita gente não merece estar na posição ou ter a graduação que tem. E isso eu já expliquei no decorrer de muitos vídeos, e até eu falei um pouco no quesito de capoeira, pois até na capoeira e fora dela, porque no começo das artes marciais, ou no começo de tudo que teve na humanidade, não existia um diploma, não existia um papel na parede com um quadro emoldurado dizendo você é isso.
Aristóteles não tinha um diploma de filósofo. Platão também não. Francis Bacon também, por aí vai. Essas pessoas, elas eram isso. Elas estudavam, iam atrás de escolas que ensinavam, que passavam esses conhecimentos. Muitas já afloravam isso de nascimento. Porém, elas não tinham um diploma na parede, que é uma coisa que é muito vista nos dias de hoje. Então, você para ser algo, você tem que ter um diploma nos dias de hoje. Ah, você é personal, você tem que ter um diploma. Ah, você é professor disso, você tem que ter um diploma. Você é isso e você é aquilo, entende? E eu não estou discordando, é o certo, profissionalismo. Você ser competente, você ser qualificado para aquela coisa. Só que o que mancha a imagem de todas as áreas ou de todas as profissões são sempre as pessoas incompetentes que estão naqueles cargos. E o complicado dos dias de hoje, que como você tem liberdade e você tem condição para conseguir atingir aquele local, muita gente que não merece estar naquele lugar vai estar naquele lugar. E aí que começa o X da questão, pois todo local tem semente podre, na igreja tem pessoas de má índole, no terreiro tem, na academia, nos grupos escoteiros, nos grupos paramaçônicos, nos grupos maçônicos, nos grupos Rosa Cruz e por aí vai. Toda instituição tem as pessoas boas e pessoas ruins. Na polícia tem pessoas ruins, na polícia tem pessoas boas e por aí vai. Então sempre as pessoas de má índole, pessoas despreparadas, desqualificadas para atuar naquela área em questão, ou por muitas vezes querer estar lá por algum certo status, elas acabam prejudicando a si mesmos e a instituição em si. E como eu falei, isso não vai só agora da minha visão pessoal, que eu tenho desde a infância. É só você pesquisar aí na internet, ver um vídeo no YouTube, ou no teu Instagram, no teu Facebook, de muitos casos de seguranças mal preparados, que parte para a ignorância com um cliente, com um paciente, às vezes de um hospital. Teve um vídeo que eu vi ontem, segurança partiu para cima do paciente, o paciente revidou, pegou a tonfa dele e agrediu o segurança. Então, o cara, além de ser desqualificado pelo seu quesito profissional, de primeira instância conversar, acalmar a pessoa em questão, ela partiu para a ignorância, agrediu o paciente e levou um sacode. Então fica mais feio ainda. E como eu estava falando, isso acontece na polícia, acontece nos bombeiros, nas seguranças e nos artistas marciais. E acontece muito, muito professor charlatão, muito professor despreparado para ensinar, muita pessoa que só por ter um status, ter uma graduação ou andar com pessoas de alta patente querem se achar os senhores da razão. E foi até um dos motivos de eu me afastar das artes marciais, independente da equipe, porque eu não estou aqui para atacar ninguém, eu só estou falando o que eu vivi, sem apontar nomes, porque quem é de verdade sabe quem sabe das lorotas e das coisas que acontecem no ramo marcial e fora deles, entende o que eu estou falando. Muita patotinha de pessoas que se acham senhores da razão, e também ao contrário, pessoas que deviam e merecem ter uma certa patente, um certo respeito, não o fazem. Então é uma troca de valores de pessoas que mereciam estar em um patamar melhor e outras que não mereciam, por não saber o que estão falando, por passar conteúdo equivocado, por estar muitas vezes blefando no seu conhecimento, fingindo que sabe o que está fazendo. E isso é totalmente prejudicial. E por que eu tenho muita birra com esse assunto em questão? E estou falando disso agora no âmbito marcial, porque fora do âmbito marcial já aconteceu muito comigo também. Na unidade de saúde que eu trabalhei, em academias que eu fiz estágio, que eu fui muito humilhado também por profissionais que se diziam profissionais, só que lá no fundo, só por ter uma graduação queria ser melhor que eu, na época, porque hoje em dia não se compara, graças ao bom Deus. Só que no âmbito marcial, as pessoas, ou uma coisa que eu sempre vi desde o começo, quando comecei a treinar, profissionais desqualificados, pessoas que por ter uma formação marcial achavam que estavam prontas para serem os espadachins ou os mestres detentores de conhecimentos. E não é assim que as coisas funcionam. Você, para ensinar, para ministrar uma aula, para instruir as pessoas, vai além do conhecimento que você tem. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não souber passar isso de uma maneira que seja fácil para as pessoas entenderem, separando, organizando e sabendo o que você está falando, tanto em conceito histórico, conceito prático, conceito teórico, principalmente nas artes marciais que são com teor oriental de outro país,
Você tem que saber a terminologia das palavras, o significado delas, o fundamento delas, todo o embasamento de aquecimento, de movimentos que podem prejudicar ou não seus alunos, o fator de fisiologia, fisionomia, de fatores psicomotores, tanto para crianças, jovens e adultos. Então, o fator de idade muda muito para você ensinar alguém. Todas essas coisas fazem diferença quando você vai ser ou não um bom profissional. E se você acha que você se graduando, pegando uma faixa, amarrando na cintura, você está pronto para ensinar, me desculpe, mas você não está. E quando eu falo disso, eu falo para mim mesmo. Além de falar para vocês, ou para quem quer que esteja vendo esse vídeo, serve para mim também, porque toda vez que eu falo e ensino para vocês uma coisa, volta para mim. Então, eu, graças ao bom Senhor, desde quando comecei a me graduar, botei isso na ponta do lápis. Falei, putz, será que tá certo isso que estão me passando? Vou lá fundo descobrir o fundamento disso. De a origem de uma arma. Peço perdão que o vizinho ligou o rádio aí. Fundamento de uma arma, a origem de uma técnica, da onde que teve a influência de certos golpes ou não. Porque até então o Hapkido todo mundo sabe que é uma junção, divisão de doutrinas marciais, mais voltados para o Aikijujutsu, que é a linhagem primordial do Hapkido. Porém, todo mundo sabe que ela tem influências externas de outras artes. Querendo ou não, tem um pouco de Judô, tem um pouco de Jiu-Jitsu, tem a defesa pessoal em si, que seria o fundamento principal do Hapkido. E por aí vai, Taekwondo, todas as outras artes estão vinculadas, querendo ou não. E até mais específico, Kung Fu também está muito vinculado ao Hapkido. Então, é até complicado falar isso, porque se você for parar para ver, o Hapkido em si, ele foi copiando, ou nos dias de hoje o que se tornou, foi um copia e cola de outras artes marciais. E até respeito os mestres que tentam manter a tradição antiga por esse fator, porque muita gente mistura coisas de fora, externas, e acabam bagunçando o que era para ser organizado. E até um problema muito grande do Hapkido em si, que é o que eu busquei e fui atrás para aprender, era isso. Nunca tinha um certo conteúdo teórico e prático realmente concretizado. Hapkido é isso, Hapkido tem aquilo. Essa é a terminologia e a nomenclatura específica do Hapkido. Não, era sempre uma salada de frutas, uma bagunça desconstituída, desorganizada. E as pessoas que se diziam ser organizadas, quando você via, copiava de alguém, que copiava de alguém, que não sabia de onde surgia. Então esse é o resumo do meu vídeo, explicando um pouco o fundamento de ser ou ter uma faixa preta, ou além de uma faixa preta, você ser graduado em alguma coisa, você querer ser alguma coisa, se for para querer ser professor, se for querer ser mestre, qualquer coisa que seja, se dedique de verdade, se profissionalize e seja o exemplo que é o mais importante, dentro e fora do tatame. Hapki ou Kinlai para vocês, que agora eu vou virar o chinês também. Falou, galera!